Oi, galera! Então, a gente vai falar sobre transmissibilidade hoje. Então, eu vou fazer um vídeo falado, onde a gente vai ler o texto que a gente preparou um resumo, tá bom? Então, a transmissibilidade não havia sido contemplada no Código Civil desde 1916. Ela surgiu com a edição do artigo 23 na Lei do Divórcio em 1977. É transmissível a obrigação de prestar alimentos dos herdeiros do devedor. Surgiram 4 correntes de opiniões. A primeira foi a transmissão da obrigação alimentar, passaria pura e simplesmente aos herdeiros do alimentante. A segunda foi sobre ser transmissível apenas o débito existente ao tempo do falecimento do devedor de alimentos. A terceira era que a dívida alimentar era limitada às forças da herança e destinada a atender qualquer classe de credores. E se o alimentado fosse herdeiro do sucedido ao seu direito a alimentar, deveria ser subtraído do seu quinhão hereditário. Uma vez determinada a partilha, desapareceria a obrigação alimentar dos herdeiros, porque eles não podiam ser contemplados a reservarem partes de seus quinhões para atender às demandas de alimento. A quarta seria e que tinha que ser transmissível somente a obrigação alimentar devida de um cônjuge para outro, porque a Lei de Divórcio de 1977 só podia tratar dos direitos dos consortes. Prevaleceu a quarta opinião, pelo fato de a lei divorcista brasileira ter se inspirado na legislação francesa, que só previa a transmissão dos alimentos devido a um cônjuge ao outro, mas até hoje ainda existe debate sobre a transmissibilidade da obrigação alimentar do artigo 1700 do Código Civil foi estendida a todos os credores do artigo 1694 do mesmo Código Civil, tendo esvaziado a polêmica surgida com o artigo 23 da Lei do Divórcio, de os alimentantes só serem transmitidos aos cônjuges em razão da dissolução da sociedade conjugal. Em meio de tantos debates acerca do tema, deve ser levado à luz do artigo 1700 do Código Civil, em que se dá a transmissão dos alimentos em decorrência das relações familiares do artigo 1694 do Código Civil e havidas entre parentes, cônjuges e companheiros, e não apenas com referência aos alimentos devidos pelos cônjuges e companheiros. Contudo, se o alimentado também for herdeiro, deverá, ao menos, proceder a devida e oportuna compensação dos alimentos pagos antes da partilha dos bens inventariados, para não haver duplo favorecimento do credor alimentar. Isso se seu quinhão hereditário já não for suficiente para excluí-lo antecipadamente do estado de necessidade e da condição de dependente alimentar. O espólio não é obrigado a honrar os alimentos no valor mensal, cuja obrigação lhe for transmitida por herança quando não gera recursos suficientes para substituir as possibilidades atendidas pelos ganhos gerados em vida com trabalho profissional do sucedido. Os herdeiros renunciantes não respondem por alimentos por não ter querido receber o seu quinhão hereditário, ao qual renunciou, e por conta desta renúncia, o quinhão hereditário do herdeiro renunciante volta ao espólio para ser redistribuído entre os cordeiros remanescentes, não existindo o direito de representação da renúncia. Os herdeiros não respondem pessoalmente pela dívida alimentar do sucedido e só estão obrigados pela transmissão da dívida alimentar pré-constituída, reconhecida em acordo judicialmente homologado, por sentença condenatória, ou se o credor era naturalmente dependente cujos, como no caso de um filho menor ou de um ex-cônjuge ao que prestava alimentos, mesmo em caráter informal. A transmissão da obrigação alimentar não extrapola
a esfera hereditária, para penetrar no patrimônio de cada sucessor. A obrigação de prestar alimentos, que se transmite aos herdeiros do devedor, sempre deve ficar limitada aos frutos de herança, não fazendo sentido que os herdeiros do falecido passem a ser obrigados a prestar alimentos ao credor do falecido segundo as suas próprias possibilidades. Então, essa foi a leitura do resumo que a gente fez. Tá disponível tanto o vídeo quanto o resumo, tá bom? Muito obrigada e bom estudo, viu, galera?